Olá, seja você muito bem-vindo a mais um Palavra Aberta aqui na TV Câmara. Em tempo de discussões mundiais sobre mudanças climáticas e de escassez de recursos hídricos, a Câmara deu um passo para incluir a sustentabilidade ambiental, a drenagem urbana, o gerenciamento de recursos hídricos e o saneamento ambiental entre as diretrizes a serem observadas pela lei que rege o Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social. Eu sou William França e é sobre essas alterações nessa lei que eu converso agora com o relator do projeto na Comissão de Desenvolvimento Urbano, deputado Gustavo Fruit, que representa o estado do Paraná pelo PDT. Deputado, seja muito bem-vindo ao Palavra Aberta. Muito obrigado, William. Tudo bem. Deputado, essa questão que o senhor relatou, desse projeto que o senhor relatou, ele trata dessas mudanças nessa lei de sustentabilidade de que regem o Sistema Nacional de Interesse Social. Antes, havia só itens como sustentabilidade econômica, financeira e social. Qual a importância de agregar esses temas ambientais nessa lei maior? Primeiro, a coincidência da comissão aprovar, sem ter programado para isso, justamente na semana que começou a COP27 no Egito. Esse tema hoje, seguramente, é um tema que domina a agenda de importantes cidades em diferentes países e faz parte da agenda ambiental prioritária, que é objeto, inclusive, de discussão agora na COP27. O projeto, ele destaca um histórico recente que o Brasil vem passando também. Primeiro, de empoderar cada vez mais as cidades no enfrentamento de questões ambientais. Isso seja com a Constituição de 88, seja com o Estatuto das Cidades. O segundo, que há poucos anos o Brasil incorpora na sua legislação o conceito de cidade sustentável. Esses dois movimentos, e com o processo principalmente de conscientização, levam a uma tendência de regulamentar e de adequar a legislação existente, principalmente os grandes marcos regulatórios, a este conceito. A origem do projeto decorre não só dessa mudança constitucional e do Estatuto das Cidades, mas ele tem origem em 2015, apresentado pelo então deputado Rodrigo Garcia, coincidentemente hoje governador do estado de São Paulo, após uma das maiores secas registradas no sudeste brasileiro. A este projeto outros foram incorporados e, regra geral, quando o Brasil ou alguma região do país sofre uma grande seca ou sofre grandes enchentes que geram um drama e efeitos sociais e econômicos de toda a dimensão, outros projetos são apresentados e acabaram sendo incorporados. Então, fundamentalmente, o que trata esse projeto, muito focado na área habitacional. Ele estabelece que a partir de agora, ou seja, quando for efetivamente sancionado e entrar em vigor, todos os projetos vinculados ao Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social, que foi o antigo Minha Casa Minha Vida, Casa Verde e Amarela, e a expectativa agora é que haja uma retomada de investimentos nesta área, considerem o conceito de sustentabilidade, além daqueles três itens que você mencionou, que é o econômico, o financeiro e o social, a questão ambiental. E o que é a questão ambiental? E claro que isso gera reação. São duas dimensões. Regra geral, muitas pessoas que são relocadas de áreas impróprias é justamente em função da inadequação daquelas áreas para habitação. Tem que ser preservadas e não utilizadas por questões ambientais. Aquelas pessoas que moram em áreas de risco, em morros, em áreas sujeitas a enchentes. Principalmente. É uma tragédia que nós vemos quase com frequência no Brasil de desastres. Escrita, né? Todo ano acontece, né? Isso aí. E o segundo é que os programas habitacionais sigam também esses critérios. Ou seja, na hora de se fazer um novo investimento, pode parecer até óbvio dizer isso hoje, mas que esteja de acordo com os planos de drenagem, saneamento ambiental, preservação, conservação, sob pena de continuar alimentando este erro. Pois é, eu vi aqui que o projeto que o senhor relatou trata que devem ser previstos recursos e esses recursos serão prioritários dentro dessas regras de distribuição no programa para aqueles projetos que cuidam de implantação de sistemas autônomos de captação de águas pluviais, reuso de águas, aquecedores solares, entre outros sistemas de conservação ambiental. É isso mesmo? São práticas que já vêm sendo adotadas, mas tem que ser adotada também como política pública. Então o projeto mexe em três marcos. No Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social,
no Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social e na Lei Nacional de Recursos Hídricos. A Lei das Águas, né? A Lei das Águas. A ideia do fundo é justamente priorizar, ou vai chegar um momento que será obrigatório, que os projetos de habitação de interesse social estejam de acordo com essas exigências. E são investimentos que têm demonstrado resultado efetivo. É o caso da captação de água pluvial, é o caso de reuso de água e o uso de fontes renováveis de energia. Exemplo, na Prefeitura de Curitiba, e isso lá se vão mais de 8 anos, nós implantamos nos projetos habitacionais, primeiro um projeto piloto, um sistema de aquecimento solar para água. Isso aumenta muito pouco o custo de implantação do projeto, porém, em um ano, há um ganho, porque o custo ou o gasto com a tarifa de energia cai isso pelo menos em habitações 40%. populares, né? Habitações populares. E a ideia é cada vez mais ampliar isso para outras áreas. Mas além de exigir, tendo como princípio a preservação ambiental, enfrentamento dos riscos climáticos, e os dados são taxativos, sempre haverá quem negue a ciência, isso a gente não vê só com o clima, mas também vai determinar que os órgãos públicos, seja administração federal, estadual e municipal, também passem nos seus empreendimentos a adotar a mesma prática a ser exigida dos projetos de habitação. Daí vem um questionamento. Isso terá um custo maior num curto prazo? Sim. Mas essa esse é a custo, principal crítica, né? Isso. Mas esse custo, ele é absorvido, pode ser dimensionado, planejado, tem um processo de implantação, porém o ganho de médio e longo prazo é imensurável. Muito bem. Deputado, eu trouxe aqui alguns dados. O Unicef, o Fundo das Nações Unidas que cuida das crianças, trouxe alguns números sobre a realidade brasileira, bastante novos. Segundo o Unicef, 40 milhões de meninos e meninas no Brasil já estão expostos a mais de um risco climático ou ambiental. Alguns exemplos. 13 milhões de meninos e meninas estão sob riscos de ondas de calor. Outros 8 milhões podem sofrer com a falta de água. E mais de 7 milhões com enchentes de rios. É para atacar esse tipo de diagnóstico, de problema, que essa regra pode colaborar e deve trabalhar para mudar essa realidade? Sim, e é um conjunto de ações, mas com o mesmo objetivo. Eu reitero, há quem negue a ciência, mas todos os dados demonstram que os efeitos têm sido cada vez mais intensos. Não é de agora. Nós já estamos falando da COP há muitos anos. O Brasil é signatário de muitas metas e as cidades, inclusive cidades brasileiras, como é o caso de Curitiba, assumem ou assumiram compromissos para redução da emissão a partir de 2030 e 2040. Isso tem que ser efetivado, sob risco de aumentar esses indicadores, principalmente em momentos de crise, seja de grande seca ou de grandes enchentes. E são questões, às vezes, muito pontuais. O planejamento urbano, por mais eficiente que seja, ele não consegue prever toda a dinâmica de ocupação. Tanto que nós temos cidades hoje consolidadas, mas uma parte expressiva daquela cidade está ilegal diante da legislação urbanística. Pode haver excesso burocrático? Pode. Mas o problema é que muitas dessas ocupações, e eu entendo, é um problema de crise, estão em áreas absolutamente impróprias. Um exemplo que eu aprendi muito quando passei pela prefeitura. Quando a gente fala no leito do rio, por que se defende, isso está no Código Florestal, a preservação de margens? De 30 metros, mais ou menos, não é isso? Porque isso é para antecipar e prevenir a ocupação dessas áreas em momentos de enchente de grande velocidade e grande intensidade de águas. Então, é claro que se houver algum tipo de ocupação nessas áreas, o risco é inevitável. É tragédia anunciada, só não se sabe o tempo. Agora, também, qual a opção que o poder público vai dar para milhares de pessoas que estão morando em áreas absolutamente inapropriadas? Então, atenção na realocação, mas desde já, todos os projetos habitacionais, e já há exemplos, ainda independente de mudança na lei, para que já incorporem esses conceitos de sustentabilidade ambiental, que nada mais é do que respeitar a ciência, a natureza e a lógica de ocupação, sabendo que nós vivemos cada vez mais crises intensas
ou de períodos de seca, ou crises intensas de períodos de enchentes. Muito bem. Deputado Gustavo Sturcht, eu gostaria de agradecer muito a sua participação aqui no Palavra Aberta. Eu que agradeço. Muito obrigado. Muito bem. E eu me despeço aqui agradecendo também a sua audiência. Quer saber mais detalhes sobre o projeto de lei 731 de 2015, este sobre o qual conversamos aqui, ou mesmo sobre todas as outras discussões do Parlamento? Acesse o nosso portal na internet, câmara.leg.br. Fica ainda como sugestão a dica para seguir as redes sociais da Câmara no Twitter, no Facebook, no Instagram e no TikTok. Novamente, muito obrigado por sua atenção.